E como já era esperado, Rua do Medo 1978, parte 2, saiu hoje, 9 de julho, e mais uma vez recheado de referências de filmes de terror bem conhecidos. E já posso dizer que, se é bom ou se é ruim, fica até o final para você saber o que esperar desse filme. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana e esse é o canal Aqui Tem Spoiler. Are you okay? Na segunda parte, que se passa em 1978, a gente vai acompanhar a história sendo contada através de Cyberman, onde uma onda de assassinatos aterrorizou o acampamento Nightwing, transformando as férias de todos os campistas em uma luta pela sobrevivência. Além dos protagonistas do primeiro filme, Dina, Kiana Madeira e Josh Benjamin Flores, nessa segunda parte também temos outros personagens, que é Zig Verman, que é a Sid Sink de Stranger Things, Nick Gold é o Ted Sunderland e Ryan Spinks, que é a Alice. O filme se inicia exatamente onde encerrou o primeiro, onde a Cyberman retorna a ligação para Dina e para o Josh, falando que não acabou, que a bruxa nunca morre. Então Dina e Josh vão até a casa de Cyberman para pedir ajuda, levando a Samantha incorporada no carro. E nisso a gente percebe nesse momento o quanto que essa tragédia no passado de Cyberman deixou ela atormentada. Então a partir daqui a gente começa a emergir na história da parte 2. Assim como no primeiro filme, a parte 2 tem uma trilha sonora maravilhosa com músicas bem conhecidas. E se você jogou Guitar Hero, com certeza você vai conhecer uma dessas músicas. Na hora que eu ouvi, eu peguei a referência, eu amei porque eu jogava muito com meu irmão. Então essa referência foi demais. E falando em referência, eu vi muita referência, lógico, tava nítido a Sexta-feira 13. E também ao Iluminado, mais uma vez, né? Sexta-feira 13 tava ali aquele clima todinho, parecia até um remake do filme e eu adorei isso. O que eu detestei foi que tava ali um pouco arrastado no começo, com alguns personagens um pouco birrentos. Mesmo tendo esses personagens birrentos, achei as atuações bem seguras, bem concisas. Enquanto no primeiro tinha um personagem bem caricata, que fazia caras e bocas, acho que nesse filme aqui eles pegaram um pouco mais leve, não teve um personagem nesse estilo. Com exceção de uma última cena de uma personagem lá no final do filme, onde ela tá tendo visões da bruxa, ela faz uma cara bem estranha, uma cara de Zaroi, ela junta os dois olhos próximo ao nariz. Tanta careta pra fazer, gritar, olhar pra cima, olhar pro lado, fechar os olhos, não, ela faz uma cara de Zaroi, ficou meio estranho. Ficou um tom cômico, né, de comédia, mas é porque também eles não levam esse filme tão a sério assim, mas foi de boa, tá? Não foram atuações ruins, foram boas. Pra mim, tava de boa. Junto com a ambientação, trilha sonora, como a gente já falou, figurino, maquiagem, tava ok pra mim. Rua do Medo, parte 2, teve bem mais mortes que o primeiro filme. Mortes bem pesadas, bem sangrentas. Morte de criança, morte de adulto. A morte de adulto era sem restrição, mostrava ali a morte do cara sem dó e sem piedade. Já a morte das crianças não mostravam nada, ficava na nossa imaginação. A gente só viu o assassino vindo com machado em nossa direção, como se fosse matar a gente. Eu achei muito interessante essa jogada de câmera, porque a gente fica na perspectiva da vítima, então a gente se sente alvo, né, do assassino, então eu fiquei muito tensa nessa cena. E vocês lembram lá do parte 1, que tem aquele assassino que corre com machado e com um saco na cabeça? Então, aqui nesse filme a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele, a origem dele, e que eu achei bem interessante, que pra mim não foi nem um pouco previsível. Pra mim já foi, porque quando eu vi ele com aquela jaqueta que ele tava usando, que é o mesmo do primeiro filme, eu falei, matei a charada, esse cara aí é o assassino do primeiro filme. Então pra mim foi bem previsível essa parte. Não foi muito, porque tinha uma outra historinha por trás, então eu achei a construção desse personagem bem interessante e eu acho que vocês vão gostar. Fora que vai ter um plot final, que o filme ele fica o tempo todo te mostrando uma coisa. É um pequeno plot, mas vai ser interessante também. E lá no final você vai dizer assim: fui tapeado. Fui tapeado! E na minha humilde opinião, o segundo filme é bem melhor que o primeiro. No segundo filme eu consegui me envolver com a história, consegui me envolver com os personagens. Enquanto no primeiro filme você se envolve só com o Josh, aqui não, você se envolve com quase todos os personagens, com exceção das meninas birrentas que tem no comecinho, mas isso aí é de menos, tem que ter no filme. E pra mim foi um filme divertido, realmente melhor que o primeiro. Teve mais sangue também, realmente. Mas assim como o primeiro, que teve uns draminhas, aqui também teve uns draminhas. Que o que deixou um pouquinho o filme chato, né? Por causa que teve personagens birrentas. Então deixou o filme um pouquinho arrastado, mas que melhorou ali depois dos 40 minutos, foi ficando frenético. Mas focaram também nas duas irmãs, a Zig e a Cyberman.
A Zig é uma menina mais jovem, que é rebelde. Já a Cyberman é uma mulher um pouco mais adulta, que quer fazer as coisas um pouquinho certo ali. Então teve o draminha das duas também, mas que não atrapalhou o filme. E da mesma forma que o primeiro filme deixou algumas questões para serem respondidas no segundo, o segundo também deixou algumas questões para serem respondidas no terceiro. Inclusive, algumas questões do primeiro filme também não foram respondidas, e eu acredito, tem que ser respondida pelo menos no parte 3, no 1666. Galera, essa foi a nossa parte sem spoiler para contar o que esperar desse filme, e agora a gente vai entrar na parte com spoiler. Mas antes de a gente ir para a parte com spoiler, se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. E você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Ah, e não esquece de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. O filme começa com a Cyberman contando pra Dina e pro Josh como é que a bruxa matou a Zig. Zig essa que é a irmã da Cyberman. A Zig era uma menina ali rebelde, ela detestava a cidade onde ela morava e ela acreditava fielmente nessa maldição da bruxa. E por conta disso, os outros alunos ali daquele acampamento odiavam ela também e chamavam ela de bruxa, chamavam ela de monstro. E esses jovens que estavam chamando a Zig de bruxa, eles eram de Sunnyvale e ela de Shadyside, então a gente já via aqui a rivalidade entre a cidade. Então eles perseguiram ela, capturaram, levaram até a árvore onde a Sarah Field foi enforcada, tentando fazer o mesmo com ela, enforcar e queimar. E eu achei aqui esses adolescentes totalmente sem noção e um risco para a sociedade, gente. Que isso? Uma delas até pega um isqueiro já para tentar começar a queimar a Zig, até queima o braço dela, só que chega um monitor na hora e impede que o pior aconteça. E nisso a Zig é encaminhada para a enfermaria e lá ela conhece a enfermeira Lane, que tinha uma filha que anos atrás cometeu uma série de assassinatos, matando 7 pessoas, e ela foi considerada como se fosse uma louca. Só que a mãe dela fala que não, que ela foi enfeitiçada pela bruxa, pela Sarah Field. Então a gente vê uma outra cena onde tá ali a Cindy, que é a Cyberman, e seu namorado Tommy conversando, quando aparece a enfermeira Lane com uma faca tentando matar o Tommy. Porque ela fala que ele vai morrer de qualquer maneira, então ela só quer antecipar aquilo ali. Eles acabam brigando, só que ele consegue se livrar dela mais na briga, ele baixa a cabeça e fica sangrando, e ela apaga, mas levam ela pra enfermaria e ficam falando, ah, deve ser uma louca também, igual a filha. Então, depois disso, o Tommy começa a ouvir vozes na sua cabeça, e é a partir então daqui que o filme começa a andar de verdade, porque antes disso teve muito diálogo, muita vingancinha, muita trollagem, muitas referências ao Stephen King. Ele é muito mencionado aqui nesse filme, inclusive uma das trollagens, eles fazem referência a Carrie Estranha de Stephen King, só que eles trocam, no lugar de colocar sangue, eles colocam baratas pra jogar numa menina lá, que é a Sheila, uma das birrentas do filme. E na minha opinião, essas cenas muito prolongadas podiam ser diminuídas um pouco e focar mais no massacre do acampamento, que inclusive também é uma referência a Sexta-feira 13 a Jason Voorhees. Tommy então ele é dominado, enfeitiçado, incorporado pela bruxa e começa a matar geral. Ele só não consegue matar a sua namorada, a Cindy, e sua amiga, a Alice. Inclusive as duas fogem por um buraco ali e vão parar numa caverna embaixo do acampamento que faz um símbolo em todo acampamento que invoca a bruxa. Então a Cindy e a Alice estão ali querendo reconhecer o local e encontram na parede o nome do Tommy escrito, que inclusive a enfermeira Lane já tinha visto esse nome lá, e por isso ela tentou matar ele porque ela acreditava que ele já estava amaldiçoado. Assim como a Lane, Cindy e Alice entendem que o Tommy está enfeitiçado pela bruxa. Então a Alice vê ali uma rocha que parece mais um coração da bruxa pulsando, e a Alice tem a brilhante ideia de tocar naquele negócio ali, um troço todo gosmento, cheio de mosca. Como é que a pessoa vai tocar naquele negócio lá? Eu iria pegar uma pedra e jogar, não iria tocar, mas enfim, né? Jovem, jovem. Ela toca ali no coração da bruxa e tem um vislumbre ali do futuro, inclusive ela vê a Cindy morta. Então ela começa a ficar nervosa, desesperada, foge, e nisso que ela foge, ela cai num buraco e acaba quebrando a perna. Então nessa hora que ela tem essa visão, eu pensei, não pode, ela não pode morrer, já que ela tá contando a história pra Dina e pro Josh, ela não pode estar morta. Então, esse é só um pequeno plot que a gente vai contar no final. Pra quem não viu ainda e gosta de spoiler, você vai ter que ficar até o final pra descobrir. Então a Cindy começa a procurar uma outra saída na caverna e acha uma saída que dá no banheiro do acampamento. E nisso ela ouve a voz da irmã dela, a Zig começa a gritar. Então a Zig tenta ajudar as duas, joga uma corda lá no buraco onde está a Cindy e a Alice, só que quem aparece na hora? O Tommy. Só que o Tommy mata um outro cara que estava com a Zig consegue fugir. E as duas ficam presas lá embaixo na caverna ainda. Cindy então consegue fugir da caverna e vai encontrar sua irmã, que está junto ali com seu amigo, o Nick Good, os dois tentando fugir do Tommy.
Então a Cindy aparece e consegue meio que derrotar o Tommy, dando umas facadas nele. Então a Alice, que também consegue fugir da caverna, ela descobre também onde está a mão da bruxa, né? Que quando a bruxa morreu, a Sarah Fier morreu, ela foi decepada a mão dela e o corpo foi separado, enterrado e separado do corpo. Então essa maldição só acaba quando o corpo e a mão foram enterrados juntos. Então as três começam a ler o diário da Sarah Fier, quando a Zig começa a sangrar pelo nariz e uma gota do sangue dela cai na mão da bruxa, e nisso o Tommy ressuscita e aparece mais outros assassinos também. Inclusive nisso aparece a moça da lâmina, que tá no parte 1, aparece um personagem bizarro de máscara que de longe parece o Cebolinha. Aí também nesse momento em que a Zig vai se defender do Tommy, porque ele ressurge também, ela pega um saco, eu acho saco de batata ou de arroz, e coloca nele para sufocar, e aí que dá origem bizarra desse assassino, que lembra Jason, lembra Iluminado e faz várias referências. Então depois disso, depois de já ter meio que também abatido o Tommy, ele meio que renasce de novo e mata a Alice, só que nisso que ele mata a Alice, a Cindy vem com uma pá e decapita o Tommy. Então a Cindy e a Zig pegam a mão da bruxa e vão até o local onde elas acreditam que o corpo está enterrado, para poder acabar essa maldição, né, enterrar a mão junto com o corpo. Só que quando elas começam a cavar, encontram uma pedra com o nome, com a frase escrita que a bruxa não morre, ela vive para sempre. Aí nisso, todos os assassinos chegam e matam a Zig e a Cindy, e a maneira como a Cindy é morta, a gente começa a ver que não tem como ela retornar, né? Ela ser reanimada, porque ela leva várias machadadas no peito, então não tem como ela reviver. Já a Zig leva algumas facadas, e é aí que a gente vê o plot, porque o Nick Good, ele tem ele faz uma reanimação nela, ele tem um trailer por ela, que até eu falei na parte 1, né, no nosso vídeo, que eu achava que ele tinha alguma coisa com ela no passado, e ele tinha, com a Zig mesmo, ele reanima ela, e quando ela retorna, que chega ali os paramédicos, ele fala pro médico que ela é a Cindy, e não é a Zig. Então quem tá contando a história toda é a Zig, e não a Cyberman. A né? Cindy. A Cindy, não é a Cindy, é a Zig. Então aí foi essa trollagem do filme inteiro, a gente acreditando que a que tava contando a história era a Cyberman e não a Zig. Então volta para 1994 e a Zig, né, que agora a gente já sabe que é a Zig. Que é a Zig, ela fala que a maldição nunca vai acabar porque o corpo não está enterrado naquele local. Aí eles perguntam pela mão, onde está a mão da bruxa, ela fala que está na árvore. E onde fica essa árvore? Dentro do shopping. Muito conveniente. O roteiro foi bem conveniente, porque me diz aí você, qual shopping que você conhece que tem uma árvore dentro? Deve ter algum, mas ficou muito conveniente. Também eles cavam com facilidade para encontrar a mão lá perto dessa árvore. Tudo muito fácil, mas a gente acaba deixando de lado isso, né? Porque o filme é assim mesmo, pra gente se divertir. E ficou bem redondinho assim. Aí eles pegam a mão da bruxa e levam lá no local onde eles sabem onde está o corpo, né? Que lá no primeiro filme eles achavam o corpo onde até a Sam tocou, então lá está o corpo da bruxa. Eles levam a mão lá. E aí que tem aquela cena, eu falei, bizarra, que é a Cindy revirando os olhos, que eu achei ridícula. E nisso que a Dina leva lá a mão da bruxa e junta com o corpo, parece que é um imã, né? Que sai do nariz, o sangue, e cai sempre na mão. Porque é sempre essa invocação, esse vislumbre que eles têm é através do sangue da pessoa. Então, esse sangue, quando tocou lá, ela começou a ter visões da época de 1666. E todos os personagens que a gente viu no filme parte 1, eu acho que também no parte 2, vão estar lá nesse filme também, para contar a origem da bruxa. E a gente meio que entende que a Dina é como se fosse uma reencarnação da bruxa Sarah Fier. Ou não, né? Não só deu a entender que todos os personagens... Não só ela, mas todos os personagens são reencarnação daquela época. Então, por isso que todos estão envolvidos na história. E a gente tem uma teoria que esses personagens que estão sendo mortos na parte 1 e na parte 2 são os personagens que fizeram mal a Sarah Fier lá em 1666. Então por isso que estão sendo mortos agora. Essa rivalidade também vai ter alguma explicação, porque na época lá não tinha cidade, era tipo uma aldeia, né? Então eu acho que quando mataram a Sarah Fier, ela fez uma maldição que talvez separou por clã, teorias, né? Por clã, então ficou Shadyside,
Sunny veio. Então todos de Shadyside viviam à sombra dessa maldição, não eram felizes. E já a Sunny veio, era próspera. Então, galera, enfatizando o que a gente já falou, esse foi bem melhor que o primeiro. O nosso hype tá lá em cima pro terceiro, que eu acho que vai ter aquela pegada do filme A Bruxa. Então eu quero saber de vocês, o que vocês estão aguardando. Conta pra gente aqui nos comentários. Na minha opinião, o segundo foi melhor que o primeiro. E eu espero que o terceiro seja melhor que o segundo, melhor que o primeiro também. Então é isso, galera. Chegamos ao final desse vídeo. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. E você que já é inscrito, o nosso muito obrigado. E não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera. Até mais e fui!